Então, ele não usava nem assim, ele ia pra rádio, ele não dizia a comunidade, ele dizia assim, eu, Zé Maria, eu vou brigar por isso, eu vou defender isso. A gente nem queria, né? Mas ele sempre quis correr atrás disso, viu que a coisa estava, mas estava afetando não só ele, como a comunidade, a família que estava chegando na casa da gente. Zé Maria foi morto no dia 21 de abril de 2009. Segundo o inquérito policial, ele voltava para casa, por essa estrada aqui de moto, quando foi abordado. Era uma emboscada. Ele levou 25 tiros. Aqui no local onde ele foi assassinado, foi montado um altar, em homenagem ao líder comunitário. Zé Maria para mim era um herói. Difícil até falar, né? É difícil conformar com a situação, né, Márcia? Depois de quase um ano da morte do marido, a família se revolta com o tratamento que o caso teve. Teve audiência pública no auditório da Fafidam e o delegado que foi designado para conduzir o inquérito, ele pediu desculpas, disse que tinha saído do caso, que a delegacia não tinha estrutura para um caso desse tamanho, não dava suporte, nem o Estado, e que o exame de balística ainda não tinha sido feito, e nada ele poderia fazer, porque o único aparelho que tinha no estado do Ceará estava quebrado e não tinha como fazer. Uma das conquistas da luta de Zé Maria foi a aprovação de uma lei municipal semelhante à legislação aprovada pelo Parlamento Europeu, proibindo a pulverização aérea dos bananais. Mas a lei foi revogada pelos vereadores. Para a Câmara, não havia prova dos riscos à saúde, apesar dos laudos técnicos dizendo o contrário. A Federação dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi também contesta os laudos. Volta atrás a dizer, é uma água que eu também, minha pessoa, eu consumo porque eu sei que ninguém vai jogar um litro de veneno ali dentro, entendeu? Para fazer um mal desse, que é aqui em cima a comunidade. O presidente da federação diz que o desenvolvimento econômico chegou, mas ainda falta muito no contexto social. Uma cobrança que não deve ser atribuída aos produtores. Não adianta você chegar e condenar, dizer que tá... Aí eu discordo do negócio desse. É isso que eu estou dizendo. Quando o desenvolvimento vem, você pode ter certeza. Isso é em toda a região. Quando aí as pessoas começam a dizer, tá morrendo as pessoas, tá morrendo. Meu amigo, vamos para dentro, venha ver o que é a realidade, venha o dia a dia aqui. O que o produtor está fazendo, se protegendo para não acontecer isso, e a gente educando, conversando, fazendo reuniões. A Universidade Federal do Ceará preparou um dossiê sobre os casos de contaminação na Chapada do Apodi. Para a coordenadora do estudo, Raquel Rigoto, médica do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina, existe uma clara relação entre os casos de doenças e o uso indiscriminado de agrotóxicos. No caso dos trabalhadores do abacaxi, foi realizado pelo Severino Alexandre, 53% dos trabalhadores examinados apresentavam alteração das provas de função hepática. Ou seja, o fígado ele é o laboratório do nosso corpo que vai estar metabolizando os agrotóxicos e as substâncias químicas ingeridas, né? E 53% dessa amostra dessa empresa, que é a monocultura do abacaxi, né, estavam já com seu fígado alterado. E isso se soma a um caso de um deles que veio a falecer por causa desse trabalho com os agrotóxicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, por ano, cerca de 7 milhões de pessoas sofrem intoxicações causadas pelo contato com agrotóxicos. 70 mil morrem. E a maioria dos casos acontece no trabalho. A literatura científica é farta em evidências nesse sentido, tanto no que diz respeito às intoxicações agudas, quanto aos efeitos crônicos dos agrotóxicos, e isso tem cada vez se expandido, né? Segundo os pesquisadores, há um despreparo dos profissionais de saúde pública para atender casos de contaminação. O profissional de saúde ele não faz a relação entre o trabalho que você estava fazendo, as matérias-primas que você estava utilizando e a situação que você apresenta no consultório para ele. E aí ele acaba tratando você com medicamento para dor, com medicamento para coceira e te orienta a repouso. Mesmo que ele faça a relação com o trabalho, ele não preenche aquele formulário, né, e insere no sistema aquela informação para que a gente tenha dados oficiais para que se planeje políticas públicas mais abrangentes para toda a região.
As pesquisas foram entregues à Procuradoria Estadual, que investiga também casos em outras regiões do Ceará. Foi feita também recomendação nesses lugares aos secretários de saúde para que eles então façam essa relação entre sintomas que as pessoas vêm apresentando quando chegam com queixas de mal-estar, enjoos, dor de cabeça, relacionado à atividade agrícola que é desenvolvida na região. Porque muitas vezes esses dados eles não são relacionados e aí nós não temos como comprovar efetivamente com dado objetivo de que a realização ou o uso de agrotóxico em determinada região possa estar trazendo dano, prejuízo à saúde das pessoas. Dados com o levantamento das mortes por contaminação por agrotóxicos em geral no Brasil podem ser encontrados no site do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox. Em 2008, foram 10.914 intoxicações no campo e na cidade, a maior parte por tentativa de suicídio, com um total de 201 mortes. O Sudeste é a região com mais registros de intoxicação, seguido pelo sul do país e o Nordeste. A região Norte é a que tem menos casos. E esses números podem ser bem piores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada um caso de intoxicação por agrotóxico notificado, existem outros 50 não declarados. Nessas pequenas cidades, muitos familiares trabalham nessas empresas. E aí as pessoas ficam temerosas de que pode o marido, o primo, o tio, o irmão perder o emprego, então elas nunca fazem uma associação. Aqui um determinado desconforto de saúde, dor de cabeça, indisposição gástrica ou qualquer outro sintoma que possa ser relacionado à questão do agrotóxico, seja vinculado àquela data em que o produto químico tiver sido utilizado naquela região. Daqui a pouco, lavar os alimentos remove os agrotóxicos? A resposta no próximo bloco e as alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e a fabricação nacional de um agrotóxico biológico, que não faz mal à saúde e nem ao meio ambiente. Você viu que os adubos químicos e defensivos podem ser a alavanca do agronegócio, mas que o uso desses produtos tóxicos prejudicam a saúde e o meio ambiente. Agora vamos mostrar o que pode ser feito para evitar alimentos contaminados. Apenas lavar frutas e verduras resolve? As alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e um agrotóxico biológico, desenvolvido no Brasil. A criatividade brasileira já tem a fórmula. Este laboratório de biotecnologia no Distrito Federal desenvolveu em parceria com a Embrapa uma bactéria chamada popularmente de BT. O Bacillus thuringiensis é capaz de matar insetos como a lagarta e besouros. Então tu aplica ele faz um controle da lagarta propriamente dita e mantém os inimigos naturais ativos ainda. Então isso ajuda a reduzir a população de pragas gradativamente. Os inventores do produto garantem a eficiência e segurança. O bioinseticida é inofensivo ao homem, aos animais e ao meio ambiente. Não necessita de nenhum aditivo químico. O que utilizaria somente de químico na formulação seriam os conservantes, né? Para conservar ele, mas que também não são não trazem nenhuma toxicidade né, para o ser humano, né, e nem para animais. Mas a novidade esbarra na burocracia. O produto biológico ainda não tem registro para entrar no mercado. A gente não tem uma estimativa precisa, uma vez que depende dos órgãos, como o Ministério da Agricultura, para emitir, na verdade, um número de registro para poder comercializar esse tipo de produto. E falta fôlego na disputa com as multinacionais. As 6 maiores empresas produtoras de agrotóxicos no mundo concentram cerca de 70% de todo esse mercado. Eu acho que há espaço para tudo.
Acho que é muito importante se produzir pelo lado orgânico. Existem, inclusive, alguns mercados chamados organominerais, organoquímicos, até meio a meio, fazendo uma combinação das duas coisas. Mas nós não tocaríamos, não conseguiríamos manter o mundo com 6 bilhões 900 milhões de habitantes, que é o número que nós estamos atingindo nos próximos 2 anos, nós não tocaríamos isso da forma orgânica, com todo respeito. O coordenador do Programa de Formação do Ministério do Desenvolvimento Agrário discorda. Considera urgente a necessidade de mudanças no modelo de produção brasileiro. Não há como a gente pensar em sustentabilidade, em proteção à saúde, em proteção ao meio ambiente, continuando o uso de agrotóxicos. Então nós precisamos tratar de pensar alternativas para o não uso de agrotóxicos e não simplesmente em como usá-los de forma mais adequada. Esse modelo de agricultura que nós desenvolvemos, que vem sendo hegemônico no Brasil desde que começou a Revolução Verde, é um modelo que ele é altamente dependente de agroquímicos, seja dos agrotóxicos, seja dos fertilizantes químicos. E a gente pode fazer uma comparação, se a gente simplesmente retirar de uma forma abrupta dessa agricultura o uso de agrotóxicos, ela entra em colapso, assim como um viciado em cocaína, por exemplo, entraria em colapso na medida em que a gente tirasse de uma hora para outra a possibilidade dele acessar a essa droga. Francisco Caporal defende um plano de transição para uma nova forma de agricultura, a agroecologia, um sistema voltado ao cultivo de alimentos, com técnicas que equilibram a relação do homem com a natureza. Por exemplo, nós temos o Pronaf Agroecologia, que é uma linha de crédito para agricultores que queiram fazer agricultura ecológica, né? Então ele tem juro reduzido, né, que permite o agricultor acessar o crédito nessa perspectiva. Eu diria que falta, e aí falta no governo inteiro, entre os ministérios inclusive, uma articulação de políticas, né, e políticas mais potentes, né, que realmente estejam apontando para uma transição na busca de um modelo ecológico de produção. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário mostram que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar, setor que também demonstra despreparo para lidar com os defensivos. 15% das amostras coletadas em supermercados, analisadas pelo Programa de Monitoramento da Anvisa, apresentaram resíduo de venenos acima do limite permitido. No último levantamento em 2008, o pimentão foi o campeão entre as 17 culturas avaliadas. 65% das amostras tinham agrotóxicos em excesso ou não autorizados para a cultura. Havia resíduos de endosulfan, um produto proibido nos Estados Unidos e na Europa, suspeito de causar problemas hormonais. E quase 1/3 das amostras de morango, uva e cenoura também estavam contaminadas. Além de ser o campeão no uso de agrotóxicos, o Brasil também é considerado um dos principais destinos de produtos banidos no exterior. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mais de 10 tipos de agrotóxicos proibidos na Europa e em países como Estados Unidos e até na China são vendidos livremente no Brasil.